Sejam todos muito bem-vindos ao Zcast. Eu sou Sandra Bastos, médica otorrinolaringologista em São Paulo. E eu sou Lígia Morgante, médico otorrinolaringologista em Belo Horizonte. Nós estamos hoje aqui com a doutora Lívia Loleto, médica otorrinolaringologista em Recife. Ela que é mestre pela Unifesp, Escola Paulista de Medicina, e vamos hoje conversar sobre zumbido e neuromodulação, que inclusive foi a pedido dos nossos ouvintes. Tudo bom, Lívia? Como é que você está? Boa noite, meninas. É um prazer estar com vocês, que não são só minhas colegas, são grandes amigas, e de falar de um tema que é tão importante e que pode mudar a vida de muitas pessoas. Exatamente. Pois é, muito bem-vinda, Lívia. O prazer é Obrigada. nosso te ver aqui, Obrigada. né? Esse Vamos primeiro episódio que a gente está gravando no ano, né? Então, estamos em 2024, nosso primeiro episódio de muitos outros que vão ter aí ao longo deste ano. E daí, hoje, a gente vai falar de um tema que é muito curioso, né? Que as pessoas têm muitas dúvidas, que muitas pessoas também não conhecem, né? Mas que está cada vez mais, assim, né? Naquele vai e vem, mas ele está cada vez mais se mostrando mais presente aí nesse universo do zumbido, né? Então, para a gente começar, Lívia, junto com a minha grande parceira Lígia, é, fala para a gente o que você entende do que é a neuromodulação. Certo. A neuromodulação é uma forma de modular a neuroplasticidade cerebral. Então, hoje a gente sabe que o zumbido, ele tem a sua origem central, no sistema nervoso central. A gente sabe que tem áreas que são mais ativas. Então, a neuromodulação, seja ela elétrica, magnética, o que ela vai fazer? Ela vai mudar a forma que é conduzida a parte vamos falar, dos neurônios. Então, ela vai fazer com que ou por interromper. Posso gravar de novo? Pode. Que eu acabei me confundindo. Então, eu vou começar de novo, tá? Tá Posso? bom. Então, a neuroplasticidade vai ser uma forma de modular a plasticidade cortical, tá? Então, vai mudar algumas áreas do cérebro em que tem essa percepção do zumbido. Então, hoje a gente sabe que o zumbido tem mais não é mais periférico, a gente sabe que tem uma origem central. Então, essas áreas do cérebro, principalmente o córtex temporal, para o frontal e principalmente região do sistema límbico, serão modulados através de estímulos ou elétricos ou magnéticos, que é o que são mais usados. Aproveitando e falando, antes de passar a palavra para a Lígia, eu sempre gosto de falar que o zumbido tem uma arquitetura, né? Ou seja, as áreas centrais que estão acometidas, elas se repetem, né? Então, assim, aquele modelo de ativação, ele é sempre o mesmo, né? Então, quando fala da neuromodulação, que você falou, né, das áreas que vão ser ativadas, são essas áreas que é onde o zumbido tá ativando, né? Onde ele está ali, impregnado, né? Então, que daí a ideia é isso, assim, é ativar aquelas áreas para que essa arquitetura seja mudada, né? Ou seja, que essas ligações neuronais sejam modificadas. Não é isso? Isso, porque a gente tem o córtex auditivo, a região temporal, que é a parte responsável ali pelo zumbido e a percepção dele. E aí a gente tem aqueles que modulam, que é o sistema límbico aí, né? Que é o colírio anterior, a região do córtex pré-frontal também que faz a modulação. E aí tem todo o sistema límbico que faz com que você reaja ao zumbido, né? Então, essas áreas que vão ser moduladas na neuromodulação. Exatamente. Exato. E a modulação é a modificação, né? A ideia é a tentativa de modificar aquilo que Isso, está se mantendo isso. naquele mesmo padrão, né? Perfeitamente. É uma mudança da codificação neural e muitas vezes até genética daquela região. Perfeito. Acho interessante a gente. Eu ia explicar, a Sandra acabou já chamando a atenção para isso, né? Quando a gente fala em modulação, né, a gente lembra que o sistema nervoso central ele tem plasticidade, né? Ele é modificável, né? O que até algum tempo atrás não era tão entendido, né? Hoje a gente sabe que existe tanto uma modificação ali do funcionamento das taxas de disparos na pessoa que tem zumbido, né? Aquelas vias hiperexcitadas, né? Como a Lívia comentou,
Então, a gente tem essa excitabilidade aumentada e a neuromodulação, ela é uma modificação, né, que é o objetivo. O objetivo do tratamento é provocar uma modificação nesses disparos que já estão alterados, né? E Lígia, assim, eu só acho importante falar por que que acontece isso, né? Então, quando a gente tem uma lesão periférica, nem que não, como o Sandrinha fala, desde que seja pré-sináptica, né? Que não tenha nem lesão na parte auditiva, então isso tem uma correspondência no cérebro. Então, o cérebro ele vai responder com uma hiperatividade para manter aquela codificação. E aí, nessas regiões, é que será feita a neuromodulação. Isso, a E tentativa. existem tipos diferentes de neuromodulação, Lívia? Não escutei, desculpa. Existem tipos diferentes de neuromodulação. Tem. Geralmente as mais usadas, né, são as elétricas e a magnética, e assim, as elétricas também. Então, tem contínua, tem aleatória, tem corrente alternadas. A mais usada é a contínua e tem a magnética, que é, em vez de usar a corrente elétrica, usa o campo magnético para estimular essas áreas. É. Hum. Eu queria só falar um pouquinho da plasticidade que a Lígia comentou, né? Que assim, a gente, quando está montando aula e tudo mais, a gente pega fotografia para falar de neuroplasticidade, de neuromodulação, tem figuras que mostram como se o cérebro fosse uma massinha de modelar, né? Aquelas massinhas de criança, né? Então, claro que não é nesse nível, né, de modulação, nem de plasticidade, assim, não é tão macro assim, né? Inclusive não é macro, né? Existe até algo macro, na verdade, né? Assim, mas não visível aos nossos olhos, obviamente. Mas essa ideia dessa modificação do formato, ela é interessante de ter, né? Então, assim, você ter algo, essas tecnologias todas, né, que você está falando, Lívia, e daí, para que a gente consiga tirar, né, aquele cérebro daquele estado para passar para outro estado, né? Ou seja, como se fosse um outro formato, isso é muito, muito interessante, né? Sim, e assim, a neuromodulação, ela já é usada por outras especialidades, né? A gente sabe que Isso. a neurologia usa para algumas doenças, até para Alzheimer. Você já sabe que a psiquiatria usa, principalmente em casos de depressão, que o paciente não está respondendo muita medicação. Então, todas essas áreas que trabalham muito com o cérebro já tem uma boa resposta na neuromodulação. Isso. Você falou E dos tipos, né, Aham. da neuromodulação, né? Existe alguma diferença de resposta, não, no seu entender, assim, qual delas seria, assim, que teria resultados que seriam mais eficazes no zumbido? Certo? O que eu vejo mais resposta e o que tem mais trabalho é a magnética, né? Por campo magnético. A elétrica, se a gente pensar que tem alguns estudos mais, principalmente corrente contínua, mas o que tem mais resposta e o que está sendo mais produzido é em campo magnético. E Estimulação como que é magnética. assim, essa questão do benefício para o zumbido de acordo com os trabalhos? Existem muitos trabalhos e como que eles mostram esse benefício no caso do zumbido? Certo, tem muitos trabalhos, só que são mais recentes. Acho que precisam ser feitos mais, tá? Os resultados são altamente controversos. Então, tem trabalhos que mostram que melhoram, tem trabalhos que mostram que não tem muita alteração. Tem um trabalho recente do Brasil, né, que é da doutora Patrícia Siminelli, em que ela fala, o doutorado dela fala sobre essa eletroestimulação e onde ela vê mais respostas, e eu também, que eu vejo mais, são pacientes que têm alterações psiquiátricas juntos. Então, aquele paciente que tem muito incômodo com zumbido, que tem uma obsessão pelo zumbido, ou que sofre de depressão. Então, muitas vezes a gente, assim, apesar do trabalho mostrar uma melhora na intensidade, a gente vê uma melhora no conforto, né? No desconforto do zumbido, né? Então, depende, e isso também, assim, depende muito da região, porque os trabalhos não têm consenso. Então, tem pessoas que trabalham fazendo uma neuromodulação na região frontal, pré-frontal. Tem pessoas que trabalham fazendo na região temporoparietal, né? Então, assim, não tem esse consenso. Então, cada trabalho mostra alguma coisa. Então, na região pré-frontal, né, que é onde faz a modulação, onde eu acho que é melhor, que é aí que muda realmente o desconforto ao zumbido, né? É onde faz ali a parte de conexão com o sistema límbico. Então, é igual a gente vê, muitas pessoas têm o zumbido, mas acaba não se incomodando. O que a gente, assim, até a Sandrinha pode ter essa taxa melhor, mas acho que é de 15 a 25%, né, Sandrinha, das pessoas que têm que se incomodam mais com o zumbido. Eu acho que é mais ou menos É, isso. por aí, por aí. Mas Né? quem vai atrás mesmo, assim, porque aquilo está incomodando demais, aí até o percentual é até menor, né? Então, ele Entendi. gira em torno de
a 5% da totalidade dos pacientes com zumbido, né? Que vão atrás. Aí, Agora, você tem isso na sua rotina de indicação, Lívia? Você Assim, indica? não indico para todos, na verdade, é mais um arsenal, né, de tratamento. Então, geralmente aquele paciente que tem um componente psiquiátrico associado, um paciente que está sofrendo pelo zumbido, que a gente tentou alguns tratamentos, esses são os que têm melhor indicação para a estimulação transmagnética. É. Agora, Você tem... tem alguns trabalhos que falam, desculpa, tem alguns trabalhos que falam que assim, porque a magnética termina sendo como se fosse a mais conhecida, né? Porque começou-se Isso. com ela, né? E daí aí tem a corrente direta, a corrente alternada, né? Continha Que são as alternada, elétricas. Então, fluidos alternados também. exatamente. E daí, só que daí é aquela questão, tem questão de custo, tem questão de facilidade por conta de logística, né? Porque assim, o aparelho magnético é grande, ele tem um custo maior, e essas de corrente elétrica, elas são mais portáteis, elas são mais. Então, o que a literatura tem tentado cada vez mais é mostrar e identificar o quanto mais, não sei se você concorda com isso que eu estou falando, Lívia, de que tornar as de corrente elétrica mais, assim, É mais acessível. acessíveis, exatamente. É. Exatamente porque, assim, o custo é menor, a portabilidade é menor, então isso é como se fosse mais simples de aplicação, né? Agora, a grande questão é o quanto que isso vai ajudar, por quanto tempo vai ajudar, né? Mesmo sendo algo que seja mais, né? É, O que a gente vê muitas vezes é que a melhora não é uma melhora prolongada, então é uma melhora temporária. Então a gente vê mais ou menos o paciente fica 3, 4 meses bem e aí tem que realmente refazer novamente. E aí, falando dessa neuromodulação, Sandrinha, também tem a neuromodulação com o nervo vago, que acontece, eu não sei se você já teve também alguns pacientes que fizeram, que aí o nervo vago, que é o nervo que sai aqui da medula e vai até a região do estômago aqui embaixo, não é? O diafragma aqui, é o que realmente consegue modular, às vezes, da dor, desconforto. Então, isso é bem prático também. Muitas vezes, as fisioterapeutas costumam muito fazer nas sessões de fisioterapia, de agulhamento seco, estimulação com nervo vago, e o paciente sai melhor, sai do melhor desconforto. É uma outra forma de fazer uma neuromodulação. sim. E, assim, além da neuromodulação, assim, dessa forma, e o que tá, alguns estudos mostram bimodal, que a gente sempre conversa sempre, né? Fazer estimulação da neuromodulação lá na região e fazer uma outra, como estimulação auditiva, uma outra forma de modular o cérebro. Uhum. Que elas são mais eficientes, né? Então, assim, se Isso. você vai fazer uma ativação específica, única no cérebro, comparando com atividades simultâneas, né? Múltiplas, né? Perfeito. Múltiplas, assim, desculpa, assim, Duas regiões. em mais de uma região, mas simultaneamente, então assume-se e vê-se, na verdade, que a bimodalidade, ou seja, fazendo atividades simultâneas, de duas áreas, isso tem um efeito melhor, né, para o paciente, né, de resultado Perfeito. mais positivo. Isso é o que tem se visto, né? Uhum. Isso É, mesmo. E, então, assim, pensando em ciência, né? Os estudos para o zumbido, não só na neuromodulação, em geral, tanto sobre a origem do zumbido, a gente tem muitos estudos mais recentes que, inclusive, facilitaram, né, levar a gente a buscar certos tratamentos. Uma vez que a gente entende melhor os mecanismos, a gente indicar tratamentos que façam sentido, né? Isso fica cada vez mais lógico, né? E aí a ciência está pipocando, né? De estudos novos, como a Lívia falou, são muito controversos, porque falta também, falta, como a gente pode falar? padronização, né? Falta Isso, não padronização. tem. Não Falta tem. É, padronização. isso, o tipo de estímulo não tem padronizado, se vai ser estatório ou inibitório, a região não tem, quantas sessões não tem. Então, assim, cada um segue seu protocolo, então não tem como você comparar. Então, Isso. a gente tem muitos estudos não padronizados. Então, se por um lado, as publicações, claro, tudo começa assim, né? Acho que preciso agora seguir um caminho de padronizar, de melhorar os estudos, né? Porque na prática clínica o que a gente vê é que é tudo ainda muito incipiente, embora esteja, né, as pesquisas aí a todo vapor. Para que isso
fique mais acessível e mais aplicável à nossa prática, a gente precisa mesmo de um amadurecimento dessa ciência. Eu não sei se vocês concordam, se é por aí, qual que é a experiência prática, né? A Lívia comentou aí que para alguns pacientes já usa, eu não sei se você tem costume, Sandra, de indicar. Eu, particularmente, não tenho experiência assim, de indicar para os meus pacientes. Eu indico, mas como vocês muito bem sabem, a neuromodulação que eu faço não é nem a magnética nem a elétrica, né? Eu faço a estimulação lingual, né? Então, que daí é outra ideia, assim, a gente pode transcorrer um pouco aqui sobre isso, se vocês Uhum. permitirem, né? E Claro. daí, porque daí, que uma das grandes perguntas que teve, uma das grandes motivações para a gente formar esse Zcast foi exatamente esse questionamento em cima de publicações que a gente fez, né? E daí uma seguidora nossa terminou fazendo a solicitação, né, para que a gente falasse sobre isso, né? E a lingual, assim, o grande questionamento, assim, eu queria falar uma coisinha antes da estimulação magnética transcraniana. Que o que a literatura fala é que, assim, ok que ela talvez não ajude de uma forma sustentada, né, como a Lívia está falando, a Lígia Uhum. também é isso, até por quanto tempo isso tudo vai ajudar o paciente, mas o que tem se visto é que, assim, no que vai se fazendo e tentando formar-se protocolos em cima disso, tem se entendido muito sobre o zumbido, né? Então, assim, mais do que do ponto de vista terapêutico, ela tem ajudado muito do ponto de vista fisiopatológico mesmo, ou seja, ela Funcional, né? As funcional, ela regiões que tem. são ativadas. Exatamente, ela tem mostrado e trazido informações do que é o zumbido categoricamente, né? Então, assim, ou seja, ela tem importância, mas não no quesito terapêutico, e mais no quesito entendimento do que é o negócio, né? Assim, do que estamos falando, né? E assim, a grande dúvida, assim, quando você vai discutir, principalmente com pessoas que falam de neuromodulação, que daí nesse quesito aí do lingual, né, que eu estou falando, é assim, o cérebro, aquilo que eu falo, assim, coloquialmente, assim, o cérebro, ele não é tolo, ele não é bobo. Então, assim, ele não vai fazer alguma coisa com grandes modificações se for de forma passiva. Então, assim, qualquer uma dessas neuromodulações, elas são passivas, né? Ou seja, você coloca um eletrodo, você coloca Bobina. as bobinas, exatamente, você coloca as bobinas, se for da corrente, você coloca lá, não, são os eletrodos e bobinas, né? Então, Olha eletrodos, todos, é. e daí, e o paciente não faz nada. Ele simplesmente é ativado por conta daquela. Então, assim, aí depois fica assim, por que que isso não tem uma sustentação maior do que talvez esses 6 meses que foi dos melhores resultados encontrados, né, de Uhum. sustentação da estimulação? A resposta é simples assim, tipo, não teve participação ativa do paciente. Então, assim, quando você tem um estímulo como esse, mas se ele fosse com a participação ativa do paciente, que é o que você vê alguns artigos mostrando, ou seja, nem que seja com pensamento, porque daí tem pessoas que estão fazendo esses trabalhos com corrente elétrica e colocando o paciente para pensar, ou seja, ele tem alguma participação ativa dele ali. Então, ou seja, espera-se, imagina-se que ele vá ter resultados que são mais efetivos, né, e sustentados ao longo do tempo, né? E o da estimulação lingual, sem querer proteger, mas já protegendo, aí ele coloca a participação ativa do paciente, ou seja, existe algo que o paciente de fato faz, né, nesse processo todo estimulatório, né? Aí, no que você compara, né? Então, aí você tem resultados que são mais sustentados, né? Só que daí a gente não tem grandes equipamentos linguais que sejam ainda liberados, né? Que sejam É difícil no Brasil, né, Sandrinha? exatamente, Você ter. Então, né, é. não é acessível para todo mundo, né? Não é acessível para todo mundo. Então, assim, a gente tem isso como se fosse uma tecnologia, mas que ela não está na nossa mão, né? Então, uma tecnologia que vai, muito provavelmente, entregar mais resultado de forma sustentada, só que ela não está na nossa mão. Então, assim, só que isso vai chegar, né? Aquela coisa, isso vai, em algum momento, vai estar, vai estar ao nosso acesso, né? Então, assim, a gente vai estar com isso, né, assim, mais disponível, né? Então, eu acho que Sandra, quando a gente entende isso, fica tudo muito simples né, de ser entendida, né? explica qual que é a lógica de uma estimulação lingual na neuromodulação. Pois é, que é o negócio que você fica assim, o que que a língua tem a ver com isso, né? Qual é o papel da língua nesse negócio, né? Falando Mas sobre. são conexões centrais, de fato, mas assim, a língua, ela tem uma representatividade muito grande no cérebro. Se vocês lembram lá como é que chama ele? Penfield? Penfield é o Não lembro o nome dele. hemólogo de Penfield. Não. É,
Homólogo, Não, é homólogo, né? É. a gente vai ter que... Então, a gente edita aí, mas aí vem aí. Se vocês lembram do Homúnculo de Penfield. Um. homólogo de Penfield, homólogo de Penfield, Homúnculo de Penfield. homúnculo. Sensorial também. Então, deixa eu começar aqui de novo. Então, assim, se vocês lembram da representatividade, do tamanho da representatividade da língua no nosso cérebro, pelo homúnculo de Penfield, a representatividade da língua é grande. E a saliva, ela é uma excelente condutora. Só que daí, por inervação da língua, essa inervação são dois grandes nervos, que daí não precisa a gente ficar falando, né, dos nomes deles, mas assim, eles chegam no nosso tronco cerebral, e do tronco cerebral ele vai para o cérebro, e ativa o cérebro como um todo. Só que é aquela coisa, o cérebro, ele fala assim, tipo, o que que eu vou fazer com isso? Me explica o que que você quer, que daí eu faço para você, né? Eu falo, quando eu vou explicar sobre neuromodulação para o paciente, eu falo tipo isso, porque assim, o cérebro, ele é um... Eu adoro essa frase, assim, de neurocientistas que falam que o cérebro é o nosso servo, né? Então, assim, ele faz o que a gente ordena ele a fazer. Só que daí, diga o que, que você quer, é isso aí, diga o que você quer que ele faz para você. E daí, e aí, assim, se a gente só estimula e não coloca um protocolo, ele vai dizer, tipo, ok, mas assim, o que que eu faço com isso, né? Ele vai fazer uma ativação central, assim, de tudo, como se fosse aleatória, corretiva, mas sem um direcionamento específico para a gente quer, para o que a gente quer, que seria, no caso, o zumbido, que é o que a gente está falando, né? E daí, aí existe protocolo desenhado para pacientes com zumbido, do que vai ser feito, e como a Lívia falou, de preferência com bimodalidade, ou seja, é o estímulo lingual associado à atividade. Ou seja, ele está sempre sendo bimodulado, que é atividade lingual, o simples fato de você estar ativando a língua, né, que ele é o acesso, mas ao mesmo tempo é a atividade em si, mais a atividade que vai ser realizada, que daí vai ser o quê? Aí vai ser ou postura, ou ouvir alguma coisa, ou ler alguma coisa, porque daí isso tudo tem essas áreas estão todas envolvidas, né, nesse entrelace dessa arquitetura do zumbido, né? E daí isso aí tudo vai sendo seguido, né? Assim, ou seja, vai ser tem que ser de forma repetida para que o paciente em algum momento perceba o resultado, né, lá para Tem que ser frente. feito várias vezes. Só E que assim, assim, diga. pode falar. Não, termina que Não. depois eu falo, não tem Ah, só para problema. finalizar, a neuromodulação e o cérebro como um todo, eles não, é isso, de novo, ele não é tolo. E ele não vai aceitar qualquer tipo, é só isso que você quer e eu mudo para você, não é tão simples assim, né? Então, assim, quando você fala de neuromodulação, isso tudo é a longo prazo, entendeu? Então, assim, é o que eu falo, infelizmente, é como se fosse algo que você começa, mas você não termina. Então, Exercício, né? é. Porque daí é aquela coisa. Então, assim, você vai ter sempre que ter algo sendo ativado, necessariamente sendo ativado, se for para depender daquela técnica, né? Para que você consiga obter um resultado do jeito que você deseja, né? Eu queria falar, Sandrinha, porque assim, hoje as novas tecnologias de aparelho, que não, a gente não tem no Brasil, mas tem nos Estados Unidos, como o Lenaire, é a estimulação da língua, não sei se vocês viram, e estimulação de aparelho auditivo. Então, é o Sim, que tá vindo, é isso, é a técnica um pouquinho, assim, tentar, é mais simples do que, mas assim, tentar estimular das duas formas. Então, o paciente usa o aparelho auditivo e direto, continuamente, e o estímulo na língua. isso. Que é isso aí. Essa é a bimodalidade, né? Que é uma delas, né? Então, assim, é a estimulação lingual associada a estímulo auditivo, né? Auditivo. É. E sobre a disponibilidade desses todos mecanismos, sistemas de neuromodulação que a gente falou, sobre a disponibilidade disso para terapia aqui no Brasil. O que vocês... Assim, o que eu tenho mais, eu tenho mais habilidade, que a mim mais, né, o que eu mais peço é a transmagnética. Os planos, alguns planos autorizam, outros não. Então, o plano de saúde tem, principalmente quando tem doença neurológica ou psiquiátrica associada, né? Então, é o que eles mais estimulam, liberam, assim. Para você fazer particular, realmente é um custo alto. É. E efeito Não, colateral, Lívia? Tem efeito colateral, tem contraindicação, isso aí, tem alguma entende? coisa Assim, negativa que isso pode trazer para os pacientes, não? não é invasivo, então é uma coisa positiva.
pacientes não costumam. Alguns pacientes reclamam de dor de cabeça depois, assim, ó, podem. E assim, eu já tive um paciente, por exemplo, que na estimulação eletromagnética acabou desenvolvendo VPPB, porque acabou tendo estimulação forte, sabe? E, assim, acho que foi uma coincidência até, mas assim, outras reclamações não tenho além disso. É mais isso mesmo. Eu também não vejo como assim, tendo contraindicação mesmo também. É como... Não vejo contraindicação, assim. Eu acho que tem que saber mais ou menos fazer o diagnóstico, fazer os protocolos, e aí e dessa forma, assim, acho que isso que eu falei, o efeito colateral pior que eu tive foi o paciente ter uma VPPB, que você teve o campo eletromagnético acho que foi um pouquinho mais forte, aí desenvolveu, né? Mas aí a gente colocou no lugar, ficou bem. Sim, Eu acho daí que talvez o desafio da indicação seja maior do que da contraindicação. Perfeito, é isso. Gente, né, são métodos muito seguros. Eu acho que é mais a questão de metodologia, né? A gente, o paciente que está disposto, que tentou outros métodos, geralmente aqueles pacientes para os quais vocês indicam é o único método, a única terapia indicada, ou sempre vocês fazem em associação? Qual o perfil de paciente, né, que vocês acham que mais encaixa? O que vocês... É assim, dificilmente eu indico a um paciente a primeira conduta. Eu acho que eu nunca indiquei assim, vamos fazer eletroestimulação. Geralmente indica apesar de não ser o melhor prognóstico, mas indico que os pacientes já tentaram outras técnicas, já tá, um zumbido que já não está mais no ouvido, que sabe que já está mais centralizado que o paciente. Então, e geralmente eu associo com outra coisa. Eu geralmente não faço sozinho. Então, eletroestimulação e aparelho auditivo. Então, eletroestimulação e às vezes são os pacientes que têm mais sintomas psiquiátricos, a gente faz um antidepressivo associado, entendeu? Então, nunca sozinho. Ai, adorei isso aí que você falou, porque assim, eu tenho, uma das minhas indicações é exatamente isso que você falou, assim, tem em algum momento, depois de várias terapêuticas, né, aplicadas no paciente, ele chega no momento que ele fala, tipo assim, eu faço isso, eu faço aquilo, durmo, acordo, tipo assim, blá, um monte de coisa, o zumbido é igual, o zumbido é igual, o zumbido é igual. Ou seja, o zumbido, é como se o cérebro tivesse incorporado o zumbido como parte. Perfeito. Esse é o paciente. Esse é o paciente para neuromodulação, porque daí você é É aquela isso. coisa, o zumbido tá totalmente aquela coisa, ele se sedimentou no cérebro, né? Então, assim, isso é uma das minhas indicações. Tipo assim, Clara, calma, adoro indicar isso, calma também, porque é a felicidade que a gente tá falando, né? Mas, assim, quando o paciente vem com essa queixa, você fala, nossa, ele é, assim, vamos com neuromodulação, que esse negócio a gente vai ter uma chance maior, né? Ou um paciente que passou pós terapia cognitiva comportamental, ou seja, ele saiu do estresse, do zumbido, e ele está lidando ali só com a percepção, mas ele lida, ou seja, ele já aceitou aquele processo, mas só que não, ao mesmo tempo, sabe assim? Então, assim, ele fala assim, tipo, dá para melhorar um pouco mais? Eu tô ok com o meu zumbido, mas se ainda tiver algo que possa ser feito, que eu possa, tipo, me livrar dessa percepção, para mim seria melhor. Então, são Porque essas assim, informações. desculpa, Sandra, o que você me fala assim, o que eu acho que a melhor indicação talvez nem seja na intensidade do zumbido, é o que você falou na percepção, no incômodo É, dele na minha vida. isso. Isso aí. Então, e olha que a gente falou assim, tem várias áreas que elas podem modular, então eu acho que a melhor mesmo é quando a gente fizer pré-frontal, dorso lateral, que vai mexer com o incômodo. Então, o paciente fala, muitas vezes o zumbido tá aqui, mas não me incomoda mais. Sim, isso. Isso. Então, esse aí cai como uma luva. Só que, assim, o que é que eu percebo, que eu não sei se é o que você percebe mais, Lívia, que é o paciente tem um pouco de receio, entendeu? Então, assim, e eu não gosto de vir com, assim, falsa expectativa, é o que o paciente não vai ouvir de mim, de jeito nenhum. E, assim, infelizmente, a neuromodulação, eu não posso prometer para ele que ele, assim, faça 10 sessões ou 20 sessões, que isso vai te salvar do zumbido, entendeu? Porque a gente sabe que, assim, na base disso, é porque eu sei que assusta você ouvir que você vai ter que fazer alguma coisa como se ela fosse eterna. Só que ao mesmo tempo, calma, não é assim, entendeu? Só que ao mesmo tempo que não é, sabe assim? Então, só Uhum. que daí, no que o paciente ouve isso, ele fala, então, por que que eu vou fazer um negócio desse? Então, assim, qual o sentido que existe nisso, né? Então, ele desiste. Então, ou ele se assusta, ou ele desanima, entendeu? Mas é uma ferramenta que ela pode, de fato, entregar muita coisa para o paciente, né? Do ponto de vista perceptório, né?
Então, só que daí tem que fazer, tem que ter paciência, tem que esperar e tem que fazer, 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 fazer. E às vezes tem que repetir, É, né? A durabilidade aí, às vezes tem que ser, o paciente tem que estar consciente disso. exatamente, exatamente. Então assim, é aquela coisa, né? Provavelmente é o que você vai falar. Assim, a gente precisa de mais tempo, a gente precisa de, né, de isso, Mas assim, de mais estudo, né? Que é o que a gente, de mais pessoas fazendo, né? De menos medo dos pacientes. Indicando. Exatamente. Então, assim, a gente precisa de um monte de coisa ainda que eu acho que está no processo, entendeu? Isso tudo está acontecendo, né? Então, o zumbido ele já foi mais desconhecido do que ele é, né? Então, a gente só precisa, aquela coisa, colocar a mão na massa com todas as estratégias que hoje existem, né? E o paciente tem que autorizar, né? Se o paciente não autoriza, a gente fica atado, né? Perfeito. O paciente, assim, muitas vezes é o que você falou, tem que ter a participação dele. Então, às É, vezes a melhora, ou a gente fala cura não só de sensação, mas a cura de incômodo, né? Vai isso, muito mais às vezes do paciente. Então, o paciente ele tem que querer isso, né? isso, né, Tem que ir atrás, ele tem que participar desse processo. muitas exatamente. vezes o paciente o que traz mais sofrimento não é o que mais se engaja, né? Perfeitamente. É porque ele está com medo, né? Ele tem um medo ferrado. Então, assim, Exatamente. e que esse medo ele é compreensível, né? Assim, a gente não pode, eu sempre falo, a gente não tem que ignorar nenhuma das sensações que o paciente sente, né? Muito pelo contrário, né? Você tem que respeitar e tratar tudo isso, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode tomar a decisão pelo paciente. A gente só oferece o que existe, né? De possibilidades, mas o aval, quem dá, o aval final é do paciente, né? Perfeito. Eu sempre falo assim, olha, para o paciente tem esse o tratamento. Quem decide somos nós dois. Não adianta eu passar o tratamento e você virar as costas e falar, ó, fui na doutora Lívia, não adiantou nada. Então a gente vai decidir Exatamente. o melhor tratamento para você. Exatamente. Então, mas é maravilhoso, assim, quando eu tenho um paciente que aceita fazer neuromodulação, eu adoro, porque, assim, é muito prazeroso, e eu até falei hoje para uma paciente, né, que a sensação que a neuromodulação tem me dado, assim, e é o que eu tenho percebido com a estimulação lingual, né, é assim, imagina o paciente ter um sintoma barra doença, que ele é como se, meu Deus, o que é que eu faço com isso, né, o que é que eu faço com esse negócio aqui para ele sumir da minha vida. A neuromodulação, o que eu tenho sentido dos pacientes que fazem é como se o paciente pegasse no zumbido dele. Sabe assim? Assim, Uhum. ludicamente, assim. Se objetivasse. Ele objetiva muito e você torna ele, porque assim, como oscila no processo neuromodulatório, então ele percebe que ele está mais perto do zumbido do que ele acha que ele estaria, né? Então, assim, o zumbido é mais acessível do que ele acha, do que ele achava que era. Então, assim, só que só isso, mesmo que no final o zumbido não suma, isso dá tranquilidade para o paciente, entendeu? Então, Concordo. ele se sente beneficiado simplesmente pelo fato dele saber, tipo assim, esse negócio não é lunático, esse negócio não é totalmente Não é inatingível, um fantasma, isso não não é é um uma coisa da minha fantasma. cabeça. Exatamente. Então, isso vale a pena, sabe assim? O fato disso ser entregue para o paciente, mesmo que a percepção não mude categoricamente, que pode acontecer, né? Porque tudo depende do tempo que o paciente vai estar disponível para fazer aquilo, né? É porque tem Então, protocolo que são todos os dias, protocolo de assim, um dia não. Isso depende muito do que o paciente se propõe. é, Concordo. porque tudo isso tem custo, né? Custo. Isso. É custo de tempo, é custo financeiro, né? Então, tratar zumbido não é uma coisa barata, né? Infelizmente, não é algo que E é seja. uma aposta, né, Sandrinha, que pode melhorar ou não. Exatamente. Você vai, não é totalmente às cegas, porque a gente sabe o que a gente está oferecendo, né? Mas ao mesmo Sim. tempo não é garantia, né? Do que vai acontecer, né? Então aí você fica. Então isso tudo deixa o paciente muito inseguro, temeroso, né? Com esse medo, né? Todo na mão dele, né? E que a gente tem que respeitar. Não tem, a gente vai, você não pode, né? É uma sensação que é dele que tem que ser respeitada, né? Então é complexo, né? Mas costuma se sentir muito sozinho, né? Com esse sintoma que ninguém vê, que ninguém entende, né? Então, quando isso fica mais. Quando ele sente que alguém entende e ele ainda consegue, para É, ele mesmo, mostrar que aquilo ali existe, né? Com essa objetivação, eu gostei dessa é. comparação, essa questão de tornar palpável. Isso aí É. realmente é Isso é um. maravilhoso para o paciente, entendeu? Isso, assim, isso a gente vê até pela face, né? Aquela coisa, é a expressão facial do paciente, né? Isso, e o relato verbal, né?
Então, isso Sim. tudo, isso é para ele é muito bom, assim, porque é isso que a Lígia falou. Ele se sente sozinho, mas ele fala assim, puta, ok que eu esteja sozinho, mas eu tô sozinho e tô pegando nesse negócio, ou seja, ele não é algo que tá, sabe, assim, lunaticamente dentro de mim, né, ou dentro do Sim. meu cérebro, né? Então, isso tudo é muito legal, né? E muito confortante, né, no final, né? Perfeito. Muito É. maravilhoso. É, Excelente! É muito bom falar de neuromodulação, né? São dois sim. temas que eu amo, que eu sei, quando me convidam para falar sobre isso, que a Lívia vai falar a mesma coisa, talvez, né? Que assim, nossa, é isso. Não, então, eu interrompendo ela, desculpa, eu falei, não, desculpa, deixa eu falar. É, porque o negócio que é bom de falar, né? Porque você. É um negócio, é muito interessante esse E o tema. cérebro é fantástico, né? O que você falou, assim, às vezes não é nem pro tratamento, os estudos que mostram, né? É, Como é que você faz, às vezes, uma ressonância, aquela ressonância funcional, aí você mostra corando, que as áreas que ativam, e depois você faz e mostra que mudou a ativação. É isso. fantástico. É fantástico. Eu sou apaixonada pelo cérebro. Eu sou apaixonada pelo cérebro. Vocês também, né? Todas somos, né? Todas somos, Quem né? trabalha com zumbido tem que ter essa Exatamente. paixão. E o zumbido traz esse prazer para a gente, né? Ao mesmo tempo, né? Com todo o respeito ao sofrimento do paciente, que a gente sabe que existe, né? Mas, assim, o entendimento do zumbido faz com que a gente entenda cada vez mais o cérebro, né? E isso tudo é muito apaixonante, né? Para a gente. Maior É, beneficiário termina sendo o paciente, né? Com as nossas paixões, né? Com as nossas paixões, o maior beneficiário termina sendo o paciente. Verdade. exatamente. E a gente aprende a cada dia, né? Porque realmente grande parte do conhecimento que se tem é muito novo, apesar de a gente estar aí, né? O zumbido é assunto há muitos e muitos anos, mas muito do que a gente conhece hoje é de uma ciência muito recente, né? Não, se Então, você pegar as publicações assim, de neuromodulação, tem mais de 10 anos para cá, né? Se você for antes, quase que não tem publicação sobre isso. quanto mais a gente entende, mais ferramenta é possível, né, a gente ter para poder tratar, né? Perfeito. Exatamente, exatamente. Chegando ao fim deste episódio, que foi uma delícia, né? Foi Muito gostoso demais. Foi, meninas, agradeço muito o convite. Eu amei falar, como o Sandrinha fala, quem gosta de zumbi adora falar de cérebro, neuromodulação. E ainda mais com vocês. Foi ótimo, ótimo, ótimo. Sim, nós agradecemos muito, né, Lígia, a presença da Lívia aqui, que nos deu essa oportunidade aqui de falar desse tema tão gostoso, né, como a gente está falando, e a gente queria super agradecer e agradecer e felicitar os nossos ouvintes aqui né, por esse presente que a gente está dando a eles com esse episódio, com a participação da Lívia Noleto aqui com a gente. Obrigada, meninas. E aí, eu espero ajudar as pessoas, né? E é um a mais, uma outra opção de terapêutica que pode ser usada para a gente melhorar, tratar, curar, aliviar o zumbido. Exatamente, é. Excelente. Muito bom. Então, super obrigada. Um beijo aí a todos, né? E nos vemos em muito breve no próximo episódio. até o próximo episódio. Continuem nos acompanhando, né, Sandra? Sim, E e nos até, vemos em pessoal. breve.